Oi, aqui é a Jéssica e a gente vai fazer hoje o balanço das leituras do ano de 2024, o que eu li, quantos livros eu li, como ficaram as metas, todos esses detalhes que a gente adora fazer a cada virada de ano, né? E eu espero que vocês gostem de acompanhar. Bom, gente, desde que eu criei o canal, acho que em 2017, salvo engano, eu venho fazendo esse tipo de vídeo mesmo quando eu esqueço de fazer o vídeo de metas, porque quando eu fui fazer agora esse balanço, me preparar para esse vídeo aqui, eu me dei conta que eu realmente não fiz um vídeo de metas para o ano passado e eu acho que isso diz muito também sobre o próprio ano, porque eu acabei lendo muito menos do que eu costumava ler nos anos anteriores e talvez tenha a ver com o não estabelecimento de metas, mas o que importa é que teve leitura, teve muita coisa boa e teve alguns aspectos positivos que eu gostaria de repetir, alguns que eu gostaria de mudar. Então é isso, a gente vai fazer esse balancinho. Esse não vai ser um vídeo muito longo, vai ser um vídeo bastante leve também, porque eu tô mudando a minha perspectiva de ver essas coisas e espero que vocês gostem de acompanhar. Antes de eu partir para as estatísticas, deixa eu dar as boas-vindas a todo mundo que estiver chegando por aqui agora. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia. Aproveitem para dar uma olhadinha nos conteúdos que eu trago para cá e se gostarem, se inscrevam, porque isso faz toda a diferença para quem está desse lado criando conteúdo na internet. E claro, deixem like nesse vídeo, deixem comentários, porque isso ajuda muito a gente. É sempre a parte mais divertida de todas, conversar, trocar ideias sobre livros, sobre leituras, sobre as nossas metas, sobre como a gente encara esse hábito tão gostoso que é o hábito de ler. Também vou deixar recomendado aqui que vocês sempre vejam o que eu deixo na caixa de descrição do vídeo, porque às vezes eu esqueço de falar alguma coisa e posso lembrar colocando aqui embaixo, tá bom? Vou tentar deixar relacionado também os outros vídeos de metas para vocês irem acompanhando, porque quando a gente vê os anos anteriores, a gente consegue perceber as progressões, as diferenças, né, os crescimentos. Isso é muito legal também, muito gostoso. E muita coisa mudou desde que eu abri o canal e eu fico feliz por isso. Acho que a gente, enquanto tá vivo, enquanto tá em movimento, tá mudando. Essa é a essência da vida, né? No ano de 2024, eu li menos livros do que eu imaginava. E isso é muito curioso, é a primeira vez que me acontece depois que eu peguei certo ritmo de leitura e também que eu comecei a trabalhar com clubes de leitura, e isso faz com que a gente acabe lendo muito, né? Mas eu li menos neste ano, eu li um total de 50 livros, estou arredondando aqui porque eu não tenho certeza se foi 51 ou 49, mas foi uma coisa mais ou menos assim. Talvez algum livro que eu tenha esquecido de contabilizar, de escrever ali, de registrar, né, nos meus registros todos que eu faço por escrito, faço também no Instagram, deixando um destaque lá no Instagram. Inclusive, quem não me segue ainda pelo Instagram, vai lá, porque lá a nossa comunicação é bem rápida, bem instantânea. Eu tô sempre por lá todos os dias, mesmo que eu não fale de livros, eu estou presente lá. E lá eu coloco um destaque com os livros que eu li, inclusive eu deixo as estrelas que eu dei, se eu favoritei, se não favoritei. Eu sei que tem gente que adora se guiar por esses pontos, né? Então, lá no meu perfil do Instagram tem tudo isso. E conferindo o destaque lá das leituras, eu vi que deu mais ou menos isso, 50 livros. Então foi menos, né? Acho que no ano anterior eu li 70 e poucos, então caiu bastante essa quantidade. E eu acho que tem muito a ver com os meus processos pessoais para fora do canal, né? Eu também passei por muita coisa no ano passado, muita coisa da minha vida íntima, então isso acaba afetando a gente. Eu teve momentos em que eu não quis ler, eu quis ficar assistindo série, ficar assistindo TV, porque eu não tava com concentração para leitura, e tá tudo certo, tá tudo certo. Isso aqui não é para ser uma competição, isso aqui não é para ser uma leitura apressada, né? O que eu leio eu trago pro canal e é assim, com leveza, que eu acho que a gente tem que encarar as coisas, ainda mais quando não é um trabalho remunerado oficialmente, né? Eu faço isso aqui porque eu gosto, não porque eu ganho dinheiro com o canal. Então tá tudo certo. E desse total de 50 livros, e eu vou dizer aqui para vocês, colando no meu livrinho, porque este livrinho é o que eu uso há muito tempo. Acho que desde 2019 eu uso ele e eu adoro anotar aqui, adoro ver também quando eu vou escrever, eu dou uma folhada e vejo as coisas dos anos anteriores. Desse total de 50 livros, eu fico muito feliz de dizer para vocês que 35 livros foram livros escritos por mulheres, 14 livros escritos por homens
e um livro escrito por autori não binari. Então, teve maioria da mulherada, que é o que eu gosto de fazer sempre, de priorizar, e acaba sendo um movimento bastante natural agora. Antigamente eu tinha que pensar muito para equilibrar esses números, porque eu lia mais homens, né, seguindo o fluxo do mercado editorial, mas depois que eu comecei a prestar atenção nisso, eu fui tentando incluir mais mulheres e acabou que agora a minha estante mesmo é composta por maioria feminina. Então, isso é muito gostoso para mim, é um processo importante para mim. Para quem não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar recomendado aqui um vídeo sobre a importância de ler mais mulheres. Esse é um vídeo já antigo do canal, mas que eu acho que ainda vale a pena para quem não tá inteirado desse assunto. Então teve maioria esmagadora aqui das mulheres e eu fico muito contente por esse resultado. E em questão de autores brancos e autores não brancos, esse é um ponto que eu quero muito melhorar para o próximo ano, porque no ano de 2024 eu li 42 livros de autoria de gente branca. Então sobra aí para não brancos 8 livros entre indígenas, pardos, amarelos, enfim. Eu acho que eu ainda preciso fazer muita coisa aqui, muito movimento. Eu coloquei nas minhas metas de livros que eu separei para ler no ano passado autores negros, autores indígenas, mas não consegui ler, não cheguei a pegar os livros. Eles estavam lá, mas eu não consegui dar conta. Então isso é algo que eu quero mudar para 2025. Com relação ao continente, o continente sul-americano continua sendo a maioria das minhas leituras. Não poderia ser diferente, né? Eu tenho 2 clubes em que eu priorizo isso, né? O Clube Leia Latinos, que é um clube de assinatura lá pelo Catarse. Para quem quiser conferir, tem aqui no link da caixa de descrição. É o nosso clubinho que já vai para 5 anos aí de existência, em que a gente lê autores latino-americanos de todos os países, né? E o Clube Leia Latinos acaba fomentando muito esse movimento, que era algo que eu sempre quis fazer e que eu comecei a fazer em 2020. E também o clube de apoiadores do canal, em que a gente só lê literatura brasileira. Então é claro que a maioria das minhas leituras vai ser sul-americana, e isso é muito legal. Aqui a gente tem 76% das minhas leituras, né, na América do Sul. É motivo de orgulho para mim. E antigamente eu lia muito mais estadunidenses e autores de língua inglesa, assim, uns 5, 6 anos atrás. Então agora eles estão representando aqui apenas 3 livros, né? É bastante discrepante já essa balança, e eu fico feliz que esteja favorável para a América do Sul. Então 76% das minhas leituras são latino-americanas, dá para dizer isso, né? Nesse ano de 2024 eu não li nada da África. Eu li 6 livros da Europa, 1 livro da Ásia e foi só. Então, neste ano eu quero tentar dar uma variada só na origem, né? Não na quantidade, que eu sei que vai continuar sendo maioria latino-americana, mas eu quero ler um pouquinho de cada coisa, tem muito autor massa para conhecer. Também eu quero fazer um movimento de revisitar escritores que são favoritos, ler um pouco mais do leste europeu, de outros países asiáticos, talvez alguma coisa da Oceania. Então, eu quero dar uma variada, porque isso sempre faz com que o meu cérebro se sinta renovado, né? É para isso que eu faço o balanço de leituras. E com relação aos países, também temos uma maioria esmagadora brasileira. Eu fico muito feliz e orgulhosa por isso. 38% das minhas leituras vêm do Brasil. Então, tá aí o Brasil em primeiríssimo lugar como o país mais lido. E em segundo lugar, a gente tem 2 países latinos também, que são o Chile e a Argentina, com 10% de leituras cada um deles, e o Uruguai com 8%. Depois teve um livro daqui, outro livro de lá, e eu nem contabilizei. Mas olha que bonito isso, gente. Os países que eu mais li são Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. Eu fico muito orgulhosa, sério. Agora, com relação ao gênero textual, ao gênero literário, né, ao gênero do texto mesmo, eu li um pouquinho de cada coisa. Eu li poesia, eu li conto, li romance, li teatro e li não ficção. Mas o romance continua sendo a maioria. Já diminuiu em relação a outros anos em que o romance era, sei lá, 80% das minhas leituras. Agora ele tá aqui representando em 40% das leituras. E aí vem em segundo lugar a não ficção. Essa foi a maior surpresa do ano de 2024. A não ficção subiu muito pra mim aqui. Eu li muita coisa que eu nem esperava. E representa então esses 22%. E em terceiro lugar, empatadinhos ficam a poesia e o conto. Nesse ano eu li 18% de poesia, 18% do gênero conto, e é algo que eu sempre penso, ou melhor, que eu venho pensando nos últimos 2 ou 3 anos, salvo engano,
E eu quero manter essa balança um pouquinho mais equânime aqui. Quero tentar ler um pouquinho mais de poesia, um pouquinho mais de conto, um pouquinho mais de teatro, que eu li pouco. Eu acabei lendo só 3 livros, né? Então representa bem pouquinho mesmo nesse percentual. Mas já tá variado e já caiu um pouco o romance, que era um dos meus objetivos. Então tá muito bom. E por fim, gente, uma outra coisa que eu anotei aqui foi o formato da leitura. Se eu li livro digital, se eu li livro físico, e os livros físicos continuam sendo a grande maioria aqui das minhas leituras. Eu tenho Kindle, eu tenho tentado ler no Kindle e eu acabei lendo mesmo, mas eu não cheguei a concluir muitas leituras no Kindle. Nesse ano, eu acabei lendo pedacinhos de livros no Kindle, né? Então, não cheguei a concluir muitos, acho que eu concluí uns 3 no máximo e o resto ainda tá em andamento. E é algo que eu quero mudar pro ano corrente, porque eu acho gostoso ler no Kindle, simplesmente a vida acontecendo e outras coisas se priorizando, então o Kindle ficou um pouquinho de lado, mas eu quero resolver isso agora neste ano. Gente, com relação às metas, né, eu não tinha feito um vídeo de metas, eu fui até procurar nas listas dos vídeos publicados o que eu tinha feito no início do ano passado e eu não fiz realmente esse vídeo de metas. Se eu fiz metas, eu não cheguei a publicar, né? Mas eu sempre mantive, né? Desde 2023, eu mantive um desejo que era ler mais livros de não ficção, mais livros de teatro, de conto, de poesia. Então eu colocava ali 12 livros de conto, 12 livros de poesia, 6 de não ficção e 6 de teatro. E nesse ano a não ficção superou as minhas expectativas, eu quase li o dobro do que eu imaginava de não ficção, eu li 11 livros. E nos contos e na poesia eu não cheguei a completar os 12 que eu imaginava que completaria. Li bastante coisa, mas acabei não terminando certos livros, então isso me atrapalhou um pouquinho nessa meta. E com relação ao teatro, eu li só 3 livros que são peças de teatro. Nesse ano de 2025 eu quero aumentar. Eu vou manter sempre essas metas do teatro, da poesia e do conto, porque é ainda algo que eu preciso pensar sobre, né? Não é algo que já está dado, como é o caso, por exemplo, de Ler Mais Mulheres, que é importante para mim e que já acontece agora mais naturalmente. Os outros gêneros, né, no caso, eu não consigo ainda ler muita coisa. Também quero ler mais livros digitais, quero ler pelo menos um livro digital por mês, bota aí 12 livros, né, para 2025 no formato de e-book, porque vamos ver se funciona. E isso são metas que eu tô trazendo aqui muito tranquilamente, muito de cabeça mesmo, não cheguei a planejar, tô pensando agora. E uma outra coisa, a última coisa talvez que eu quero para esse ano é, além das leituras conjuntas que eu tenho que fazer porque são trabalho, né, as leituras do Clube Lê Latinos, as leituras do Clube de Apoiadores do canal, que só lê literatura brasileira, e também o projeto da Isabel Allende, que nesse ano vai ter 4 livros pra gente ler, eu quero muito, muito ler livros de autores e autoras favoritos meus, porque tá me fazendo falta ler livros que são não só conforto, no sentido do que o livro vai me abraçar, mas escritores que eu gosto muito e que estão relegados por serem de outros lugares que eu não estou conseguindo priorizar agora, né? Por exemplo, sei lá, o Saramago, a Toni Morrison, alguns autores russos que eu quero muito revisitar, sabe? Então tem muita coisa aí para revisitar neste ano. Eu já tenho separadinho aqui alguns livros que eu tô de olho, tem autores que eu quero conhecer, como James Baldwin, então eu vou tentar priorizar isso, escritores que eu já gosto e amo e quero continuar lendo, e descobrir também outros autores de outros lugares para dar uma arejada. Essa é sempre a melhor parte. E, claro, lembrando que tudo isso daqui, gente, é pra gente dividir esses momentos de leitura, essas angústias, essas coisas que todo leitor pensa, às vezes pensa sozinho, às vezes pensa em grupo, mas que eu acho legal compartilhar. A leitura não é para mim uma obrigação, eu tenho uma parte da minha leitura que é de trabalho e que eu preciso ler para conversar com as pessoas sobre isso, né? Então essa parte sim é obrigação, mas ainda assim é sempre um lucro ler literatura, né? E tem essa outra parte que é diversão, em que eu trago aqui para vocês também aquilo que eu li, aquilo que, enfim, que fez sentido para mim, né? Todo tipo de leitura que faça sentido e que me dê vontade de comentar aqui. Cada pessoa lê no seu ritmo. Esse ano passado mesmo eu li muito menos e tá tudo certo. Aproveitei a vida de outras maneiras. A leitura não é a única coisa que existe no mundo como entretenimento, né? Mas é uma coisa muito legal. Enquanto eu estiver fazendo isso, enquanto eu estiver lendo, eu vou estar aqui comentando com vocês. Agora me contem como é que foi o ano de 2024 por aí. O que vocês leram? Como foi a questão das metas? Se vocês fazem metas ou não? Se vocês deixam que nem eu, assim, só diretrizes, né? E não fazem metas específicas de livros?
ou se vocês separam uma quantidade X de livros. Antigamente eu fazia isso, agora já não funciona mais pra mim. Eu deixo só uma direção e aí os livros eu vou escolhendo ao longo do caminho, mas eu vou adorar saber como é que vocês leem, tá bom? Deixe nos comentários e a gente vai conversando. Muito obrigada pela companhia, a todo mundo que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigada, apoiadores e apoiadoras do canal, por manterem o meu trabalho por aqui. Eu sou muito grata a vocês que fazem o canal junto comigo e espero ver vocês também no próximo vídeo. Até lá!